Abra sua Bíblia, por favor, no primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Hoje eu gostaria de olhar para esse capítulo na íntegra, mas por ser um capítulo bem longo, nós vamos ler apenas 2 versos, e assim a gente vai introduzir o assunto e depois nós vamos trabalhando pouco a pouco para fazermos a exposição. Hoje eu vou pregar sobre Saul, o adorador desqualificado. Adorar, ele até adorou. Apresentar adoração, ele apresentou. Mas ele estava completamente desqualificado para o ato de culto. Que não aconteça isso conosco. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 22 e 23. Pergunta de Samuel ao primeiro rei de Israel, rei Saul. O texto diz, porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Que Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar, curve a sua fronte. Deus, nós estamos diante da tua palavra e com temor e tremor clamamos pela intervenção do Senhor nesta hora. Usa teu servo, edifica teu povo e traze ao aprisco aqueles que porventura ainda não pertencem a Cristo Jesus. Eu quero declarar, Senhor, que eu creio no Espírito Santo, que eu preciso do Espírito Santo, que eu dependo do Espírito Santo. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Aqui está uma passagem muito rica das Escrituras Sagradas. Esse é um texto para a gente ler com bastante atenção, e por que não dizer também com bastante temor. Talvez alguém aqui, olhando para a passagem e olhando para o personagem, seja tentado a perguntar: não haveria um personagem mais inspirador do que Saul? Será que não existe na Bíblia um exemplo que possa trazer ao nosso coração um pouco mais de alegria, de entusiasmo? Acontece que esta é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse que tudo quanto foi escrito para aviso nosso. Isto posto significa que nesta passagem, e através desse personagem cuja história está na Bíblia, nós temos lições morais e espirituais para prospectarmos para a nossa vida. Antes de olhar para a passagem, eu gostaria de olhar para algumas características, ainda que de forma breve, algumas características da vida do rei Saul. Em primeiro lugar, a sua beleza. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 2, diz que não havia alguém mais belo do que ele. Ele tinha atributos físicos que chamavam a atenção. Sua beleza era incomum. A Bíblia diz que do ombro para cima não havia ninguém mais alto do que ele. E somado a tudo isso havia a sua juventude. Ele tinha tudo para ter sucesso na vida. Beleza, altura, juventude. Ele tinha vantagens em sua vida que muitos outros desejariam ter. Segundo lugar, sua dedicação às tarefas. É interessante que ele salta na história bíblica através de uma tarefa aparentemente comum e banal. Seu pai se chamava Quis, e diz a Bíblia que as jumentas de seu pai haviam se extraviado, e seu pai deu a ele a tarefa de encontrá-las. E eu acho isso extraordinário, porque seu pai tinha posses, seu pai tinha servos,
e ele poderia facilmente se esquivar da tarefa. Podia dizer que uma tarefa como aquela podia ser confiada a qualquer servo da casa. Mas não foi assim que ele fez. A Bíblia diz que, acompanhado de um companheiro, de um amigo, de um servo, ele saiu em busca das jumentas de seu pai. De cidade em cidade, lugar em lugar, investigando, procurando. E ele só aquietou o coração quando recebeu promessas da parte de Deus de que elas já haviam sido encontradas. Aqui eu preciso abrir um parênteses, sobretudo para falar para os mais jovens que estão aqui. Saul chegou a ser rei de Israel, assentou-se no trono de Israel, e ele foi descoberto através de uma tarefa simples e banal. Ele estava procurando animais que haviam se extraviado. Grandes oportunidades muitas vezes surgem a partir de pequenas oportunidades. Tem muita gente aqui talvez sonhando, aspirando coisas grandes, mas não são capazes de abraçar com dedicação as coisas pequenas que aparecem. Eu tive a oportunidade de participar de um congresso da Abibete e ouvi um autor que estava lançando um dos seus livros, um pastor. E ele disse que ele estava lançando o seu livro e ele contou a sua experiência da sua juventude, quando um pastor foi visitar sua igreja com muitos livros. E ele perguntou a esse pastor: eu posso ajudá-lo? Eu posso expor os seus livros lá na frente da igreja? Eu posso vendê-los para o senhor? E ele passou o dia inteiro servindo e carregando livros e vendendo livros. E quando o domingo terminou, aquele pastor disse para ele: assim como hoje você está carregando os meus livros, um dia alguém carregará os seus. Hoje ele tem pelo menos 30 títulos lançados. Pequenas oportunidades que muitas vezes nos levam às grandes oportunidades. Talvez você esteja desempregado. Talvez você esteja aspirando por uma vaga numa posição mais elevada. E pequenas oportunidades têm aparecido. Não fique esperando as grandes. Abrace as pequenas. Porque às vezes as pequenas portas nos levam às grandes. Ele foi descoberto, Saul foi descoberto, quando estava procurando jumentas. E a partir dessa atividade, Deus vai colocá-lo no trono de Israel. Terceiro lugar, sua instabilidade emocional. Faltava a Saul o devido equilíbrio. Ele era aquele que ia de um extremo ao outro muito rápido. Numa hora ele se mostra bastante humilde. Ele alega, no momento em que é comissionado para ser o rei de Israel, que ele pertence à menor família de Benjamim, da tribo de Benjamim. Ele se apresenta como sendo uma pessoa pequena e inexpressiva. Quando chega o momento da sua coroação, ele está escondido entre as bagagens. Ele não se acha digno. Mas quando essa história aqui, que está no capítulo 15, acontece, e depois de uma grande vitória, ele está levantando um monumento para si mesmo. Um extremo muito aguçado. Ele é aquele que numa hora declara amar a Davi, e no momento seguinte está tramando como matar a Davi. Ele é aquele que se julga muito forte, capaz de enfrentar qualquer batalha, e no outro momento está encolhido por medo dos adversários. Essa instabilidade que estava presente nele está também presente na vida de muitos de nós aqui. Tem muita gente aqui precisando de equilíbrio. Tem gente aqui que quer vir na igreja direto, 15 dias direto, e de repente desaparece um ano inteiro. Tem gente aqui que quer ler a Bíblia inteira e lê a Bíblia um dia inteiro e depois passa um mês sem tocar nela. Tem gente que aqui se dedica à oração durante uma semana e depois passa o ano inteiro negligente para essa tarefa. Extremos que a gente deve evitar. Nossa vida deve ter bastante equilíbrio em todos os aspectos e, sobretudo,
no aspecto emocional. Mas talvez a característica que mais me chama a atenção em Saul é a incipiência da sua fé. Ao longo da sua vida, embora Deus tenha se manifestado a ele, embora o Espírito Santo tenha se apoderado da vida dele quando ele foi comissionado para ser rei, embora ele tenha recebido a unção de Deus para ser o rei de Israel, a Bíblia mostra que com relação à fé, ele sempre esteve numa escala muito abaixo. A Bíblia diz que enquanto ele estava procurando as jumentas de seu pai, de cidade em cidade, não as encontrando, preocupado com o coração do pai, porque ele disse: eu estou fora há tanto tempo, papai deve estar preocupado comigo. O moço que o acompanhava disse: nesta cidade onde nós estamos, tem um homem de Deus. Ele é chamado vidente. Vamos a ele, Deus vai revelar onde estão as jumentas. É interessante que nesse momento da história, Samuel era a figura mais conhecida dentro do território de Israel. Samuel era o maior líder espiritual da história de Israel até aquele momento. Até o servo que acompanhava Saul conhecia a fama de Samuel, mas Saul não sabia nada sobre ele. Isso revela para nós que ele estava bastante indiferente aos temas da fé. E por causa da incipiência da sua fé, manifestada na juventude, essa mesma incipiência vai se manifestar durante seu reinado. Como vai a nossa fé? Qual a profundidade dela? Que tipo de relacionamento nós travamos com Deus? Qual o tamanho da maturidade que nós temos em relação à vida cristã? Esses pontos são necessários. Mas vamos olhar para o texto de hoje. O texto de hoje é uma segunda oportunidade que Deus está dando para o rei Saul. E aqui eu abro um novo parênteses. Deus que dá oportunidades, muitas vezes reitera as oportunidades. E quando Deus nos dá uma oportunidade, a gente precisa aproveitar. Num passado relativamente recente, Saul havia fracassado na hora de exercitar a fé. Os filisteus estavam vindo e ele, atemorizado, vendo seu exército minguando a cada dia, tomou prerrogativas que não eram dele. A Bíblia diz que ele foi ao altar apresentar sacrifícios a Deus porque Samuel estava ausente. Você sabe que só o sacerdote podia apresentar sacrifícios a Deus. Naquele dia Deus ficou desgostoso com ele. Ele estava assumindo uma posição que não pertencia a ele. Mas Deus, que é um Deus tão gracioso e um Deus de tantas oportunidades, deu uma mais a ele. É aquela que está no capítulo 15. Agora não são os filisteus. Agora são os amalequitas. Vamos olhar para o texto. Eu prospectei 7 lições para a gente pensar de forma breve e objetiva nesta manhã. Primeiro, uma ordem divina. Olha comigo, capítulo 15, versos 1 a 3. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu reino, sobre Israel. Atenta, pois, às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo quanto tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Aqui está uma ordem que Deus deu ao rei. Note que havia se passado 300 anos desde que Israel havia saído do Egito. E diz a Bíblia que Israel, em promissão da terra, depois de atravessar o Mar Vermelho, vai deparar-se com o seu primeiro inimigo, os amalequitas. Foi uma luta contumaz. Eles tentaram impedir a marcha do povo de Deus. E Deus fez registro daquele pecado. A partir daquele dia, Deus declarou guerra perpétua aos amalequitas. E os amalequitas foram inimigos
permanentes de Israel. Se você já teve a oportunidade de ler Juízes capítulo 3, vai ver que Gideão está escondido no lagar, malhando trigo, escondido dos amalequitas, porque era um povo bandoleiro que vinha e roubava tudo que Israel plantava. Israel plantava e eles roubavam a colheita. Deus tem esse povo como inimigo, porque esse povo é inimigo do seu. Aqui se cumpre uma promessa que Deus havia feito a Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Deus amaldiçoou a esse povo porque esse povo amaldiçoou o seu. E agora, 300 anos depois, note que às vezes parece que a justiça de Deus não se faz, às vezes parece que Deus está indiferente ao que as pessoas fazem. Você olha para a política brasileira, você olha para o nosso Congresso e o Palácio do Planalto, você diz: Deus não está olhando isso? Será que Deus não está vendo essa injustiça? Será que Deus não retribui o mal? Pois Deus guarda registro do pecado e no seu tempo e no momento aprazado Ele então executa seu juízo. E coube ao rei Saul, o primeiro rei de Israel, levar a efeito o castigo que Deus tinha para aquela gente. Deus mandou que o rei Saul exterminasse aquele povo da face da terra, porque aquele povo havia se colocado no caminho do seu, tentando impedir a sua marcha e tentando destruí-lo. Segunda lição de hoje: uma batalha travada. A partir do verso 4, você vai ver que Saul vai convocar os homens de Israel, vai reunir um exército de 210 mil soldados, vai colocar emboscadas no caminho para pegar os amalequitas. E aqui um dado precioso da palavra que muitas vezes nós deixamos passar. A Bíblia diz que ele agiu com bondade para com os queneus, verso de número 6. Porque quando Israel está em caminho da terra prometida, atravessa o Mar Vermelho, embora tenha se deparado com inimigos como os amalequitas, Israel também se deparou com gente bondosa, os chamados queneus, que foram solidários, foram misericordiosos para com o povo de Israel que acabara de sair da escravidão. Eles usaram de misericórdia para com os filhos de Israel. Como Deus havia prometido que amaldiçoaria quem amaldiçoasse a Israel e abençoaria quem abençoasse a Israel, 300 anos depois, a Bíblia diz que os queneus estão sendo abençoados porque o Deus que guarda registro do mal também guarda o registro do bem para retribuí-lo. E diz a Bíblia que antes de atacar os amalequitas, Saul vai dar a oportunidade para que os queneus se retirem da cidade, para que eles não sejam destruídos com os inimigos do povo do Senhor. Esse é o ponto. Vamos ao terceiro ponto. Uma obediência parcial. Qual foi a ordem de Deus para o rei Saul? Eliminar, exterminar, apagar da face da terra os amalequitas. Não poupe ninguém. Não poupe a nada. Tudo deve ser destruído. Toda a memória deve ser apagada. O que fez o rei Saul diante da ordem de Deus? Verso de número 8. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam a Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. O que você tem aqui? Você tem uma interpretação que tanto Saul quanto o seu povo está dando a uma ordem clara de Deus. Estão fazendo um ajuste na teologia para poupar aqueles a quem Deus mandou exterminar. Afinal, destruíram tudo que era desprezível. Tudo que não tinha valor, eles destruíram.
Eles só pouparam o rei Agag e só pouparam também o melhor dos rebanhos. Afinal, os animais todos serão mortos mesmos. Por que não poupar o melhor? Nós fazemos esses arrazoados na nossa cabeça. Nós tergiversamos diante da palavra de Deus muitas vezes. Nós fazemos adaptações para tentar acolchoar as coisas para elas chegarem aonde a gente quer. Quantas vezes, como pastor, aqui mesmo eu já ouvi: mas eu acho que isso não é tão grave. Eu acho que isso não é pecado. Eu acho que isso é uma coisa muito pequena para a gente levar em conta. Nós precisamos lembrar sempre que as ordens de Deus não são para serem interpretadas. As ordens de Deus devem ser cumpridas cabalmente. Se Deus deu uma palavra, cumpra a palavra do Senhor, em toda a extensão dela, sem dar a ela qualquer interpretação, porque Deus não permite que nós interpretemos as suas ordens. As ordens de Deus devem ser cumpridas de forma clara e objetiva. Mas o que faz Saul? Ele poupa o rei, embora não fosse essa a ordem do Senhor. Poupa os animais, os mais gordos, os mais bonitos. Por isso que a gente não deve emagrecer muito, porque aquilo que era gordo foi poupado. Se fosse magro, tinha morrido. Mas enfim, esse seria o pagamento para os soldados. Era costume naquela época que quando se empreendia uma guerra e havia despojos na guerra, que os despojos fossem divididos entre os soldados. Era uma forma de pagamento. Era isso que os soldados queriam, mas Saul deveria ter sido inflexível diante da palavra de Deus. Deus disse que tem que destruir a tudo, e a tudo vamos destruir. Mas ele quis agradar as pessoas. E muitas vezes, quando você quer agradar as pessoas, você acaba desagradando a quem você não pode. Às vezes a gente faz concessões em casa. A gente faz concessões com os amigos. Que mal tem sair uma sexta-feira à noite? Eu não vou beber, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo que as pessoas fazem lá. Eu só vou estar lá. A gente faz pequenas concessões para agradar as pessoas, esquecidos que muitas vezes ao fazê-las, nós estamos desagradando a Deus. Que Saul desagradasse os seus soldados. Que Saul desagradasse a casa de Israel. Mas diz a Bíblia, porque ele tentou agradar as pessoas, ele causou desgosto no coração de Deus. Sabe o que Deus disse a respeito dele? Verso 11: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. É óbvio que a palavra arrependimento, aqui aplicada a Deus, nós temos que olhar para ela com bastante cuidado. Deus não se arrepende como nós nos arrependemos. Aliás, o sentido da palavra no hebraico é que Deus estava bastante desgostoso. O sentido desta palavra no hebraico é lamentar muito. Deus está lamentando por haver escolhido e ungido Saul como rei de Israel, porque ele é incapaz de cumprir cabalmente a sua palavra. Ele a desobedece de forma ostensiva, e há um perigo em desobedecer a Deus. Como é que nós obedecemos a Deus? A nossa obediência é plena? A nossa obediência é parcial? Nós nos contentamos em fazer quase tudo que Deus tem mandado? Você é alguém que se justifica dizendo: eu falho nisso, eu falho naquilo outro, mas eu procuro fazer isso, aquilo outro, como se essas coisas pudessem compensar a desobediência em determinadas áreas da nossa vida. Que nós não causemos desgosto no coração de Deus, porque Deus tem investido muito em nós, assim como investiu muito na vida de Saul. Quarta lição: um confronto contundente. Observe você, que como Saul fora incapaz de cumprir as ordens de Deus, Deus vai mandar Samuel ao encontro do rei Saul. E quando se trata de fazer o que Deus manda,
a gente deve fazer isso com bastante pressa e urgência. Diz o versículo 12: madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã. Deus mandou você fazer alguma coisa? Deus tem dado a você alguma tarefa? Deus tem dado a você alguma missão e você diz: ainda não chegou o tempo? Muitas pessoas perderam o bonde das oportunidades, porque Deus apontou a tarefa e essas pessoas ficaram retardando a obediência. Samuel madrugou, indica que ele tinha pressa em cumprir a ordem do Senhor. E agora veja que dado interessante. Enquanto Samuel está se aproximando do lugar onde está Saul, Samuel é informado de que Saul está levantando um memorial, um monumento em sua própria homenagem. Ele não está edificando um altar para Deus. Ele não está levantando um altar para glorificar a Deus pela vitória diante do povo amalequita. Ele está construindo um monumento em sua própria homenagem. Como alguém que coloca uma placa e diz: isto aconteceu sob a minha administração, tudo aconteceu por minha causa. Quando a gente rouba, ou tenta roubar a glória que só pertence a Deus, a gente perde uma coisa que nenhum crente, nenhum servo, nenhum ministro pode perder: a unção de Deus. Você já deve ter olhado para muita gente que no passado era poderosamente usado por Deus. Gente a quem Deus usava, gente a quem Deus instrumentalizava. E hoje você olha, é apenas um arremedo, não lembra nada mais daquilo que foi no passado. E você pergunta por quê? Porque um dia ousaram tocar na glória que só pertence a Deus. Lembra você que Saul, quando foi escolhido, separado por Deus, ele recebeu a unção de Deus. A Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderou dele. Mas tudo aquilo foi perdido, sobretudo quando ele tentou tocar na glória do Senhor. Guarde um princípio no seu coração: quando você fizer alguma coisa que não foi boa, você diga: fui eu que fiz. Quando você for instrumento para realizar alguma coisa muito boa, você diga: foi o Senhor e não eu. Porque se você tocar na glória de Deus, você vai perder a unção de Deus. O mesmo Espírito vai se apagar na sua vida. A influência dele se apagará na sua vida, como se apagou na vida de Saul. Mas agora vejam, Samuel vai se aproximando, e Saul vai saudá-lo com uma frase bonita, mas faltando verdade nelas. Porque às vezes a gente fala coisas bonitas para as pessoas, mas no nosso coração falta verdade. Samuel vai se aproximando e Saul diz: bendito o que vem do Senhor. Bendito sejas tu do Senhor. E ele diz: executei as palavras do Senhor. Executou mesmo? Ele cumpriu as ordens que Deus havia dado para ele? Samuel, em um tom de ironia, pergunta para ele: cumpriu as ordens do Senhor? Se cumpriu, que balido é esse de ovelhas que eu estou ouvindo? E que mugidos de bois são esses que eu estou ouvindo? E aí Saul vai lidar com o pecado da maneira como você e eu não podemos lidar. Você sabe qual é a pior maneira de se lidar com o pecado? É tentar criar justificativas para o pecado, ou tentar transferir a responsabilidade do pecado. Há um tempo atrás alguém me disse: pastor, fulano e fulana querem falar com o Senhor, querem voltar à comunhão da igreja. Havia acontecido algo aqui e fui visitá-los.
na expectativa de ouvir deles: olha, nós erramos, nós falhamos, e ponto. Mas quando eu cheguei lá, essas pessoas começaram a dizer: nós erramos, mas o senhor sabe, fulano e beltrano e cicrano também erraram, e nós erramos por causa disso, e tentaram criar justificativas, e quando eu comecei a ouvir aquilo, eu falei: eu estou diante de uma falsa confissão. A verdadeira confissão é como aquela do rei Davi no Salmo 51, eu pequei, ponto. A verdadeira confissão é como aquela do filho pródigo, eu pequei, e ponto. Não culpo ninguém, eu sou o único responsável. O que Saul faz? Quando se refere à desobediência, ele disse: eles trouxeram os animais, eu não. Agora, naquilo que foi exterminado, nós exterminamos. Naquilo que se refere à obediência, eu estou dentro. Naquilo que se refere à desobediência, foram eles. Como é que a gente lida com o pecado? Se você cometeu um pecado e quer a restauração de Deus para o seu pecado, você tem que parar de dizer: foi porque a minha esposa era assim, pastor. Eu pequei porque meu marido agia assim. Ou por causa disso, ou por causa daquilo outro. Não assuma a responsabilidade. Deus restaura aquele que admite a sua falta e não transfere a responsabilidade para mais ninguém. Como que foi que os nossos pais no Éden lidaram com o pecado? Um jogando a batata quente para o outro. Essa não é a forma certa de se lidar com o pecado. Quero dizer a você, pela internet ou aqui no templo, Deus está pronto a restaurar qualquer pecador, Deus está pronto a perdoar qualquer pecado, desde que você seja honesto com Ele. Deus não cobra de nós perfeição, Deus cobra de nós honestidade. Seja honesto com Deus. Eu errei, eu falhei, a falta é minha. Não faça como o rei Saul. Quinto lugar, uma repreensão profética. Esse é o cerne da passagem que nós lemos hoje, versos 22 e 23. Se você está com a Bíblia aberta, eu peço para você me acompanhar mais uma vez. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. E aqui eu chamo sua atenção para três coisas importantes. A primeira, rituais religiosos não substituem a obediência. Podemos dizer isso juntos? Rituais religiosos não substituem a obediência. Deus não está interessado na suntuosidade dos seus atos religiosos. Deus não está interessado no seu dinheiro. Deus está interessado na sua vida. Você pode vir aqui e apresentar um culto lindo, bonito, cheio de pomposidade. Se você não obedece a Deus, esse culto para Deus não tem valor nenhum. Esse é um engodo que entrou nas igrejas hoje. As pessoas vivem uma vida comum, mas porque apresentam umas vezes uma coisa esteticamente bonita, elas acham que essas coisas compensam a sua vida de desobediência e pecado. Lembro-me de uma pessoa que lá no Rio de Janeiro, vez por outras, aparecia, e sempre que aparecia trazia um cheque bastante gordo para dar de oferta para a igreja. Até o dia que eu percebi que aquele tipo de oferta era como uma forma de abonar a vida errada, e um dia eu chamei a ele e disse: leve o seu cheque, por favor. Deus não quer seu dinheiro, Deus quer sua vida. Você está tentando comprar o perdão de Deus. Ninguém pode fazer isso.
Davi compreendeu perfeitamente este ponto. Deixa o texto marcado, 1 Samuel 15, mas vá comigo lá no Salmo 51, verso 16 e 17, e grife esses 2 versos na sua Bíblia. Sobretudo se você é alguém que está enfronhado na vida da igreja, no trabalho da igreja, grife esses 2 versos do Salmo 51, que é o salmo de confissão do rei Davi. Davi disse assim para Deus: pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário eu os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não o desprezarás, ó Deus. Davi tinha pecado. Qual pecado ele havia cometido? Ele havia adulterado, mas ele se arrependeu. Ele foi a Deus e disse: Senhor, lava-me, purifica-me do meu pecado, lava-me com o hisopo. Ele estava se sentindo sujo, porque é isso que o pecado faz na sua vida. Mas ele soube lidar com o pecado, fazendo confissão plena dele e abandonando o seu pecado. E ele então diz essas palavras. Sabe o que Davi era? O rei de Israel. Ele disse: se Deus estivesse interessado em animais, em sacrifício, eu os daria. Davi podia trazer 20, 30 mil ovelhas e sacrificá-las no altar. Podia sacrificar dezenas de milhares de animais em sacrifício a Deus. Mas sabe o que ele disse? Não é isso que Deus quer? Deus não quer sacrifícios, Deus não quer holocaustos. Deus quer um coração contrito e quebrantado. Porque ao coração contrito e quebrantado, Deus não vai desprezar. Você quer ser recebido por Deus, quer ser restaurado por Deus, apresente a Ele um coração contrito e quebrantado, porque ao coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. Mas Deus normalmente despreza o culto bonito de muita gente. O culto bonito sem obediência. Porque rituais religiosos não substituem a obediência. Segundo lugar, rebelar-se contra Deus é o quê? É igual ao pecado de feitiçaria. Você diz: eu nunca fui feiticeiro, eu nunca lidei com o baixo espiritismo, eu nunca trafeguei nas obras das trevas, no ocultismo. Ilude-se você, porque a Bíblia diz que quando você se rebela contra as ordens de Deus, contra a palavra de Deus, quando você começa a fazer elucubrações na sua mente, tentando ajustar as ordens de Deus para você viver uma vida qualquer, você está cometendo um pecado de feitiçaria, porque você está indo contra aquilo que Deus quer efetivamente para o seu viver. É igual. Não é parecido não, é igual. Você vai ser reputado como alguém que cometeu o pecado de feitiçaria contra Deus. Você vai ser reputado como alguém que invocou os falsos deuses, ou os ídolos, ou os próprios demônios. Porque são os demônios que resistem às ordens de Deus. É o diabo que nega a palavra de Deus. É o diabo que tenta acolchoar a palavra de Deus. Você lembra lá do Jardim do Éden? A primeira pergunta que Satanás fez a Eva: foi assim mesmo que Deus disse? Eu acho que você não entendeu bem a palavra de Deus. Eu acho que você está dando uma entonação muito grave para a palavra de Deus. É o diabo que faz isso, e quando você desobedece a Deus e tenta ajustar a palavra de Deus para a sua vida, você está cometendo um ato de atrocidade, de maldade tal, que é comparado à feitiçaria. Terceiro lugar, aqueles serão rejeitados por Deus. Deus aceita qualquer pecador, mas se ostensivamente você rejeita Deus, saiba que Deus vai rejeitá-lo também. Saul teve oportunidades de Deus e não soube aproveitá-las. Foi rejeitando a Deus ao ponto de chegar aqui e Deus dizer: eu também rejeitei a ti.
Que não cheguemos a esse ponto de desafiar a autoridade desse Deus tão amoroso e Deus soberano. Para que também não sejamos rejeitados por Ele, por havê-lo rejeitado também. Sexto lugar, já vou caminhar para o final. Um arrependimento fingido. Foi o que Saul apresentou a Deus diante de uma palavra tão grave. Ele disse: eu fiz o que Deus mandou. E foram eles que pecaram. E quando chega no verso 24, ele manifesta um pouco mais dessa obstinação. Ele disse: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Ele está fazendo uma confissão de pecado, mas ele está fazendo confissão de pecado não porque ele está abominando seu pecado, ele está fazendo confissão de pecado porque ele foi pego no laço. Tem gente que chora, não porque está arrependido, mas porque foi apanhado no laço. Eu já vi muito marido no meu gabinete chorando, e porque foi descoberto que ele estava tendo um caso amoroso. Ele não está chorando por causa do pecado que ele cometeu, ele está chorando porque foi descoberto. Esse é o caso de Saul. Ele disse: eu pequei, eu transgredi, e ao mesmo tempo transfere responsabilidade, porque eu tive medo do povo. E aqui eu fico com uma das frases de um dos grandes reformadores do passado: quem teme a Deus não precisa temer os homens. Se ele estava com medo dos homens, é porque ele não tinha temor de Deus no seu coração. Arrependimento fingido. Deus sabe quando é verdadeiro e Deus sabe quando não é. Sétimo e último lugar, um juízo aplicado. Diz a Bíblia que o rei Saul vai tentar de alguma forma manipular Samuel. Diz assim: volta comigo, oferece sacrifício comigo, ser meu companheiro na adoração. Mas Samuel é inflexível, disse: não tornarei contigo, diz o verso 26, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele já rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. E agora olha o verso 27 e 28. Virando-se Samuel para se ir, Saul o segurou pela orla do manto, e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel, e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Hoje foi rasgado. Hoje o juízo se estabeleceu. A partir deste ponto, Samuel e Saul vão se separar definitivamente. Samuel vai descer a Ramá, e a Bíblia diz que Saul vai subir a sua casa em Gibeá, e nunca mais vão se encontrar. E a partir deste ponto, Saul vai ser um rei desorientado, sem a bênção, sem a presença, sem a resposta de Deus, o que vai culminar lá na frente, na sua morte trágica. Nunca brinquemos com o pecado. Pecado sempre vai gerar morte e separação. Romanos 6, 23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Você está trafegando com pecado? Está trafegando com infidelidade, com desonestidade? O seu pecado vai lhe achar. E saiba, o pecado vai trazer consequências trágicas à sua vida. Porque se Deus é mostrado na Bíblia como um Deus amoroso, de oportunidades, Ele também é mostrado como um Deus santo e justo, que sabe retribuir o mal. Vou terminar deixando duas palavras para os irmãos. Primeira, ninguém cai de uma vez. Eu tenho aprendido isso na minha experiência como pastor. Todas as pessoas que eu vi sofrerem quedas rotundas já estavam caindo havia já algum tempo. Foram caindo pouco a pouco.
até que sofreram a queda definitiva. A experiência de Saul diz que a gente, quando sofre uma queda, precisa levantar-se logo para não sofrer uma nova. Ele foi brincando com o pecado, foi manifestando desobediência ostensiva, até que sofreu uma queda tal, da qual não pôde levantar-se mais. E por último, ninguém é insubstituível. Deus ungiu o rei. Foi Deus quem o separou. Foi Deus quem o ungiu. É verdade que a iniciativa foi do povo em pedir a Deus um rei. E isso contristou o coração de Deus. Mas Deus disse a Samuel: conceda o que o povo quer. Eles querem um rei, vamos dar um rei a ele. E diz a Bíblia que Deus mostrou para Samuel, quando Saul estava chegando, disse: este é o meu escolhido. Pode derramar o azeite sobre ele, o azeite da unção. Unja o rei de Israel, porque eu o tenho escolhido. Mas o mesmo Deus que escolheu Saul, rejeitou Saul e disse: escolhi outro em lugar dele, aliás, alguém melhor do que ele. Diz o versículo 28. E o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Nós somos importantes na medida em que fazemos o serviço de Deus. Mas se nós formos desqualificados, o mesmo Deus que nos levantou para fazer o seu trabalho, e eu estou falando para mim mesmo, a palavra que eu entrego a vocês, eu entrego para mim mesmo. Na medida em que nós fazemos o trabalho de Deus, Deus vai nos abençoando. Mas se trafegarmos com o pecado, Deus retira de nós o ministério e entrega para outro melhor. Porque para Deus ninguém é insubstituível na sua obra. Você pode dizer: que será da igreja sem mim? O que será da igreja sem o Senhor? Sem você a igreja sobrevive. Mas sem o Senhor ela não pode sobreviver. E se há uma coisa que afasta Deus da igreja, é pecado. Não brinquemos com o pecado. Não atraiamos a ira do Senhor, atraiamos a glória dele para este lugar. Que a glória de Deus inunde este lugar. Que Deus ponha temor no nosso coração, para entendermos que lidamos com um Deus santo, que requer do seu povo também santidade. Fiquemos em pé, por favor. Deus sabe quem você é. Sabe quem nós somos. Sabe o que nós temos feito, sabe por onde nós temos andado. Sua vida causa em Deus alegria ou desgosto? Você é alguém que obedece cabalmente a palavra de Deus, ou você é daqueles que fica tentando assim dar um ajuste, uma acolchoada na palavra de Deus para que ela se ajuste à sua vida? Aquilo que no meio evangélico hoje é chamado de contextualização. Não, isso foi para aquela época, hoje é diferente. Vamos orar. Desafio você onde você está, mesmo que você não se manifeste agora. Mas eu sei que há pessoas aqui precisando de restauração, de mudança de vida, de arrependimento verdadeiro e sincero, porque Deus sabe quando o arrependimento é fingido. Arrependa-se do seu pecado, verdadeiramente, e Deus dará a você uma nova oportunidade. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelas verdades que ela comunica. E eu peço que tu apliques a tua palavra a cada coração neste lugar. Há pessoas aqui precisando de verdadeira e genuína restauração. Que tu encontres em cada lábio, uma confissão sincera, verdadeira. Que o Senhor encontre em nós honestidade para lidar com o pecado e abandoná-lo definitivamente. E ajuda-nos a sermos verdadeiros adoradores. Não gente que apresenta rituais bonitos, suntuosos, porque não é isto que o Senhor requer. O que o Senhor requer de nós é um coração contrito e quebrantado, que tu encontres isso em nós. É a oração que eu faço, em um nome bendito
e santo de Jesus Cristo. Amém e amém.